Amém? Mais leve que isso não é Bíblia, não é mensagem da cruz. Amém, gente? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, por favor, a partir do verso 9. Evangelho de João, não é epístola, tá? Evangelho de João, capítulo 2, verso 9. Acharam? Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 9. Curve a cabeça por um instante. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está aqui e por isso pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos falar hoje a respeito do vinho. E o que eu quero que você entenda, e é também o tema da mensagem de hoje: cuidado com o que tens bebido e com o que vais beber. Fala para essa pessoa que está do seu lado: cuidado com o que tens bebido e com o que vais beber. Vamos ao texto. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, vou repetir, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha para mim, por favor, porque o bom vinho só Cristo pode dar. O bom vinho está guardado apenas em Cristo. Este mestre Sala, que também podemos chamá-lo de encarregado, ele era o encarregado daquela festa, ele era o organizador daquela festa. E aí ele fala uma verdade, ele fala palavras, ele meio que repreende o noivo, mas ele diz uma verdade que convive com esse mundo há séculos. Ele diz assim: todo mundo. Então ele quis dizer que esse era um hábito natural. Se todo mundo faz, quer dizer que é um hábito natural. Então ele diz: todo mundo, o normal, o natural do mundo é servir primeiro o bom, e depois que todo mundo já está bêbado, não é isso? Porque ele diz aqui: depois que já beberam o quê? Bem, depois que ninguém está mais consciente, depois que ninguém já não está vendo mais nada com nada, depois que já não está mais sentindo o gosto de água e não sabe diferenciar o vinho, aí você dá o pior vinho. Porque se você dá o vinho ruim para uma pessoa consciente, ela vai querer? Vamos raciocinar, igreja. Se você dá o vinho ruim para uma pessoa consciente, ela vai querer? Mas a pessoa bêbada, inconsciente, qualquer coisa que você dá para ela, tá o quê?
Então esse é um hábito natural do mundo. Primeiro o bom vinho, depois que bebem bem, ou seja, na hora que já estiver trocando as pernas, na hora que já não estiver vendo um palmo na frente, aí você dá o vinho ruim. Olha para mim que eu quero falar com você da parte de Deus. Assim é nessa vida e assim tem sido desde sempre. O diabo primeiro oferece o vinho bom. Quando você tem dinheiro, quando você está na melhor, os falsos amigos, eles vão te elogiar, sim ou não? Eles vão te abraçar, eles vão dar aquele sorriso bonito para você, eles vão te chamar para sair, eles vão querer sempre estar perto de você. Quando você está na melhor, você é exemplo para todo mundo. Olha o vinho bom. Mas quando você passa por um problema, aquele sorriso aberto já fechou um pouquinho, sobrou só a borra do vinho, daquela amizade falsa. Quando você já não tem mais a condição de antes, porque todo mundo passa por momentos difíceis, sim ou não? Então já não tem mais abraços apertados, o abraço já é mais distante, quando não apenas um tchau de longe. Quem está compreendendo até aqui? Um exemplo bíblico disso, Judas. Quando Judas se aproxima de Jesus, ele se aproxima com bom vinho, boa conversa, bom papo, homem de confiança. Judas era tão bom na conversa, meu amigo, que ele era o tesoureiro de quem? De Cristo. Ele comia no mesmo prato que Cristo. Mas quando ele começou a perceber que as coisas não seriam do jeito que ele achava, ele traiu a quem? A Jesus. Então entenda que esse tem sido o princípio espiritual nesse mundo. O diabo primeiro traz o bom vinho. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, ou contendas, o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que eu quero que você aprenda nesta manhã? O resultado da vida de muitos hoje se deve ao tempo de fascínio de ontem. As mazelas de hoje se devem ao tempo de injustiça de ontem. Os fracassos de amanhã ou as vitórias vão depender do que você tem ingerido hoje. O normal do mundo, por causa de uma ação espiritual do diabo, é exatamente primeiro o bom vinho, depois que já bebeu, aí o vinho inferior. Vocês estão conseguindo entender? Quem está entendendo? Eu vou te dar alguns exemplos do bom vinho.
a aparência o faz de conta. É assim que o diabo se apresenta. Tudo ou todas as ilusões desse mundo, tudo que o mal apresenta para você no início é muito bom. É a amiga do trabalho que te entende melhor do que a tua esposa. É o homem do trabalho que te elogia mais do que o teu marido. São os amigos da rua que te entendem melhor que seus pais. São aquelas pessoas que o diabo envia para você quando você está no momento de tribulação, e que aquelas pessoas mundanas começam a contar a vida delas. E aí são pessoas que vivem literalmente no mundo, que fazem a vontade do mal, que fazem as suas próprias vontades, e aí elas começam a contar a vida delas, e você olha assim, parece que é uma maravilha. E aí o diabo fala assim: puxa vida, você está lá na igreja, você está buscando, você está vivendo pela fé, você está renunciando, e está aí passando dificuldade, olha lá, essa pessoa, ela bebe, ela fuma, ela vai para farra, ela trai, mas olha que beleza de vida. É aquela amiga que o diabo te apresenta, que é uma má esposa, uma má mãe, que vive a vida do jeito que ela quer, mas ela aparenta ser feliz. São aquelas pessoas que se aproximam de você e que vivem no pecado, mas parece que elas nunca são punidas. É o bom vinho. Essa tradição de dar primeiro o bom vinho e depois, de já bêbados, dar o vinho inferior, é uma tradição demoníaca, mundana, porque é assim que o diabo trabalha. Ele primeiro oferece o bom vinho da ilusão, ele primeiro oferece o bom vinho desse mundo, e depois que ele já conseguiu embriagar a pessoa, de maneira que ela fica cega, de maneira que ela não consegue enxergar o que ela está fazendo com a vida dela, aí ele empurra o vinho ruim. Olha para mim, querido. O diabo quer que você beba. Ele quer que você aproveite a vida. O diabo prega uma liberdade que não existe, porque você pode ter liberdade para escolher, mas a partir do momento que você escolhe, você se torna escravo das consequências. Porque você pode escolher o que você faz, mas você não pode escolher o que você colhe. Primeiro o bom vinho, as paixões, depois o vinho ruim, a realidade. Só que depois que você já se embebedou com bom vinho,
você é obrigado a inserir o vinho ruim. Não vos embriagueis com o vinho deste mundo. Porque o vinho desse mundo é como um castelo que você faz na areia. Você pode construir um castelo na areia enorme, lindo. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai cair. O mundo é assim, tão bonito como um castelo feito na areia. As paixões desse mundo são assim, tão bonito quanto um castelo construído na areia, lindo. Mas uma hora ele vai cair. Até quando vocês vão ter que apanhar para ver que as aparências enganam? Até quando vocês vão ter que apanhar para entender que o pecado escraviza? Que quem vive no pecado não é livre, pelo contrário é escravo. Eu nunca vi uma pessoa que se diz ser livre ao mesmo tempo ser dominada. As pessoas que vivem se embriagando pelo vinho desse mundo se dizem ser livres, mas na verdade são escravas. A pessoa, por exemplo, que passa a noite toda bebendo, o que acontece no outro dia? O que acontece? Como é que é? Como é que é o nome? Aí eu pergunto para você, isso é liberdade aonde? A pessoa sabe que ela vai fazer mal para si mesmo, mas ela está dominada, ela não consegue. Eu te pergunto, isso é ser livre? Como é que é a moda agora? Vou pegar todas, vou pegar todos. É o vinho bom. Na hora que o diabo colocar uma AIDS, aí você vai ter que engolir o vinho amargo. Pastor, só está profetizando? Não, são consequências. O vinho bom, a fé emotiva é um vinho bom, mas ela é morta. Qual é a fé emotiva? Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, mas eu nunca dou. O vinho bom te leva a ser amigo do mundo e inimigo de Deus. O diabo está embebedando com o vinho desse mundo muita gente.
que beleza, que delícia, que vinho gostoso. Mas quando você tiver bebido bem, quando você o quê? Tiver bebido bem, aí ele vai te empurrar o vinho ruim, e você vai beber, porque você já não vai estar vendo coisa já vai ter entrado a cegueira espiritual. Tem gente que ela já bebeu tanto do vinho bom do mundo, que ela está cega espiritualmente. Ela não consegue perceber que o pecado dela não prejudica o pastor. Ela não consegue perceber que o pecado dela não prejudica Deus. Ela não consegue perceber que o pecado dela não prejudica os irmãos da igreja. Ela não consegue perceber que o pecado dela só prejudica ela mesma. Ela está cega espiritualmente, ela está bêbada pelo vinho desse mundo. Aí quando ela voltar a si, pode ser tarde demais. É igual quando o marido comete adultério ou a esposa. Um exemplo. No começo a amante é o quê? Hein? Nossa! Aí na hora que ele está bem envolvido, a amante vira o capeta. Só que aí já não tem como sair mais. Quem está compreendendo? Por isso o tema da mensagem é: cuidado com o que você tem bebido, espiritualmente falando, e cuidado com o que você vai beber. O verdadeiro bom vinho só está em Cristo. Esse não embriaga, não embebeda, não tira a tua lucidez. E percebe que o bom vinho de Jesus fica para o final? Porque é assim. Você luta, você persevera, você confia, você acredita, você não retrocede, você não se rende, você carrega a tua cruz. E aí de Deus vem o quê? A No começo é difícil, é amargo, mas depois vem a Mas com o diabo é diferente. Com o diabo é totalmente ao contrário. Tudo com o diabo no começo é mais fácil. Só que hoje muitos estão sofrendo porque ontem escolheram uma vida fácil. A vida fácil é boa? É claro, a vida fácil é uma maravilha, é muito bom. Mas essa vida fácil gera um futuro complicado. Qual que é mais fácil, se guardar para o casamento ou ficar com um ou com outro? Qual que é mais fácil? Sair ficando é mais fácil, não é? Mas e o resultado depois? Qual que é mais fácil, buscar a Deus em vez em quando ou ter compromisso? Qual que é mais fácil? Buscar em vez em quando. Ter compromisso é mais difícil. Por isso que Jesus disse: largo é o caminho que leva à perdição. Como é que é o caminho que leva à perdição? Largo. O caminho que leva à perdição você fica à vontade. No caminho que leva à perdição não tem cruz. No caminho que leva à perdição você não precisa vigiar. Está tudo em casa. No caminho que leva à perdição
você não precisa renunciar. No caminho que leva à perdição, você não precisa sacrificar. No caminho que leva à perdição, você não precisa ser fiel. No caminho que leva à perdição, você não precisa ter compromisso. O caminho que leva à perdição, Jesus disse que é largo, é fácil, é gostoso. Mas no final desse caminho largo, só tem uma coisa: o abismo. Caiu, acabou. Agora o caminho que leva à vida é estreito. Jesus disse que é difícil, dói, mas ele leva à vida. Cuidado com o vinho desse mundo. O diabo quer que você se embriague. Ele vai te dar o bom vinho à vontade. Beba, bebe. Ele vai te trazer a taça de vinho desse mundo até espumando, geladinha, para descer até queimando na veia. Ah, coisa boa. Beba. Mas quando o bom vinho acabar, você vai ter que beber o ruim também, porque o ruim é a consequência do bom. Como diz o dito, o diabo nunca aparece de chifre, não é verdade? Ele vem todo bonitão. O diabo é aquele galã dos teus sonhos. Só que depois o galã vira xureque. Aí já passou da meia-noite, não tem como dar o beijo para quebrar a maldição. E aí? E aí muitos vão fazer como as 5 virgens nécias. Senhor, abre a porta. Mas já fechou. O Senhor vai dizer: apartai-vos, eu nunca vos conheci. Com certeza as virgens nécias estavam preocupadas em beber o bom. Eita, vamos beber, vamos. Não, o noivo não vem agora não, vamos festejar. Vamos. Aí quando a ressaca passou, estava na hora. Aí elas não tinham azeite, foi pedir para quem tinha. Aí as que tinham falaram assim: ah, não dá não, vai buscar. Só que não deu tempo. Ei, psiu, olha para mim. O tempo é hoje. Ah, deixa para amanhã, pastor. Você pode correr o risco. Quem que morreu ontem? Todo mundo sabe? Quem? Quem esperava? Que o Espírito Santo conforte e console a família. Tenho muito respeito pela pessoa dele. Mas quem estava esperando? Quem? O amanhã a Deus pertence. Ah, pastor, deixa para depois. Boa sorte, você que sabe. Ah, pastor, depois eu batizo, depois eu entrego minha vida para Jesus. Depois, pastor, mais para frente, eu tô chegando agora na igreja. Daqui a pouco, pastor.
Não, deixa eu ter mais tempo de igreja, pastor. Deixa eu firmar mais. Depois eu vejo esse negócio de entregar a vida para Jesus. Se você quiser correr o risco, eu sei que a minha lâmpada está com azeite. Na hora que o noivo vir, eu entro. E eu não vou dar azeite para ninguém. Cada um que compre o seu. E o azeite é algo que não se pode compartilhar. Cada um tem que buscar o... Eu posso ser seu pastor, mas eu não posso compartilhar do meu azeite com você. Você tem que buscar o seu. Amém. Cuidado com o vinho desse mundo. Ele é gostoso. E se você quiser, o diabo vai te dar muito, até você ficar, até você beber bem. Agora o vinho de Cristo, o verdadeiro vinho bom é depois, é por último. A decisão é sua. Quem entendeu? Fica de pé, por favor. Primeiro o melhor vinho, a aparência. O quê? Aparência. Depois o vinho pior, realidade. E aí o Senhor diz aqui, Efésios 5:17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, ou seja, perda, mas enchei-vos do Espírito.